Imagine um cenário onde o Brasil, sob a liderança de um presidente, se tornou referência em políticas econômicas que beneficiaram diretamente o bolso do cidadão. Agora, pense em um ministro que, em vez de reconhecer esses avanços, usa o palco internacional para criticar um dos maiores aliados do país. Pois é, isso aconteceu. Na noite de sexta-feira, 7 de março, o ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, fez declarações que não só surpreenderam, mas também revelaram uma desconexão com a realidade econômica que o Brasil viveu nos últimos anos. E o mais curioso, ele comparou as medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro com as de Donald Trump. Mas será que essa comparação faz sentido? Fique aqui, porque você vai descobrir algo que pode mudar completamente a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. E acredite, o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a chave para entender por que o Brasil precisa olhar para trás para seguir em frente. Vamos direto ao ponto. Haddad, durante sua participação no podcast Flow, criticou a política protecionista de Trump, que impõe tarifas sobre produtos importados, e usou isso para atacar Bolsonaro. Ele chegou a dizer: "O Trump está lá, taxando." Você vê que coisa, né? O cara que o Bolsonaro apoia nos Estados Unidos está querendo taxar o mundo inteiro, e Lula acabou de anunciar redução do imposto de alimentos. Mas será que Haddad está contando a história completa? A resposta é não. Bolsonaro, em sua resposta nas redes sociais, foi categórico. Alguém avisa ao Haddad que o Trump está taxando os outros, não o próprio povo. E aqui está o problema. Haddad parece ignorar que, durante o governo Bolsonaro, o Brasil adotou medidas que reduziram impostos e facilitaram a vida do brasileiro, enquanto o governo atual, sob Lula, parece mais preocupado em criticar o passado do que em construir um futuro melhor. O que Haddad não mencionou é que durante o governo Bolsonaro, o Brasil viveu um período de desburocratização e redução de impostos que beneficiou diretamente o consumidor. Medidas como a redução do PIS/COFINS sobre combustíveis e a desoneração da cesta básica foram fundamentais para aliviar o orçamento das famílias brasileiras. Enquanto isso, o governo atual, sob a justificativa de reduzir impostos, parece mais interessado em criar novas taxas e aumentar a carga tributária de forma indireta. Um exemplo claro disso é a retomada da exigência de visto para turistas americanos, uma decisão que, segundo Bolsonaro, pode custar ao Brasil milhões de dólares em receita turística. Isso fará com que o Brasil deixe de receber milhares de turistas e milhões de dólares, alertou o ex-presidente. Mas o problema vai além. Enquanto Haddad critica Trump e, por tabela, Bolsonaro, ele esquece de mencionar que o governo Bolsonaro foi responsável por uma série de acordos comerciais que abriram portas para o Brasil no mercado internacional. Um dos maiores exemplos foi o acordo Mercosul-União Europeia, que, apesar de ainda não estar totalmente implementado, promete trazer benefícios econômicos significativos para o país. Além disso, Bolsonaro foi um dos principais defensores da aproximação com os Estados Unidos, uma relação que trouxe investimentos e oportunidades para o Brasil. Enquanto isso, o governo atual parece mais focado em alianças com países que não necessariamente trazem benefícios concretos para o povo brasileiro. Então, qual é a solução? A resposta está em olhar para o que deu certo no passado. Bolsonaro mostrou que é possível adotar políticas econômicas que priorizem o cidadão, reduzindo impostos e simplificando a vida do brasileiro. Em vez de criticar o que funcionou, o governo atual deveria aprender com esses acertos e focar em medidas que realmente estimulem a economia e melhorem a qualidade de vida da população. Por exemplo, o governo Bolsonaro implementou o programa Mais Brasil, que descentralizou recursos e permitiu que estados e municípios investissem em áreas prioritárias, como saúde e educação. Enquanto isso, o governo atual parece mais interessado em centralizar decisões e aumentar o controle sobre a economia. Outro ponto que precisa ser destacado é a forma como o governo atual lida com as relações internacionais. Enquanto Bolsonaro buscou parcerias estratégicas com países que compartilham valores semelhantes, como os Estados Unidos e Israel, o governo Lula parece mais inclinado a se alinhar com regimes questionáveis, como o da China, e de países que apoiam grupos como
o Hamas. Isso não só coloca o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional, mas também pode afetar negativamente a imagem do país como um parceiro confiável. Bolsonaro, em sua resposta, foi claro ao sugerir que Lula marque uma audiência com Trump e Elon Musk para discutir tarifas e outros temas importantes. Será que o governo atual está disposto a ouvir conselhos de quem realmente entende de economia e inovação? E você? O que acha disso tudo? Acredita que as críticas de Haddad fazem sentido? Ou concorda que o governo Bolsonaro deixou um legado que deveria ser seguido e não criticado? Reflita sobre isso e lembre-se: a verdadeira mudança começa quando entendemos o que realmente funciona. E no caso do Brasil, os números e os fatos mostram que, sob a liderança de Bolsonaro, o país deu passos importantes em direção a um futuro mais próspero. Não deixe que discursos enganosos apaguem essa realidade. O Brasil pode mais, e você sabe disso. A questão é: estamos dispostos a aprender com o passado para construir um futuro melhor? A resposta está em suas mãos. Fique atento. Informe-se e não deixe que a narrativa de alguns apague os feitos de muitos. O Brasil merece mais do que isso. Muito mais. Se você acredita que o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento econômico, da desburocratização e da valorização do cidadão, compartilhe essa mensagem. Faça com que mais pessoas conheçam a verdade por trás dos discursos. Porque, no final das contas, o futuro do Brasil depende de cada um de nós. E juntos, podemos fazer a diferença. Obrigado por ouvir até aqui e lembre-se, o Brasil é grande demais para ser pequeno. Vamos juntos construir um país melhor.